a bênção da fidelidade a Deus. E é isso que eu quero mostrar para você nas Escrituras. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Observe verso 1. O teu coração guarde os meus mandamentos. É o Senhor falando. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. O dízimo, irmãos, é um dos assuntos mais controversos para muitos e até polêmico para outros. Eu já soube, por exemplo, há muitos anos atrás, que lá na galeria estava sentado um membro da igreja, e quando a pessoa que estava ao seu lado, isso faz muito tempo, se levantou para devolver o seu dízimo, essa pessoa, esse irmão abençoado, que eu não sei qual é o nome, graças a Deus, mas disse assim, nada de devolver o dízimo, deixa de ser bobo, falando para o outro. Eu não sei quem é, não sei que fim levou, mas que loucura, né? Porque não entendeu a importância do dízimo. Ninguém é obrigado a dizimar. Dízimo é devoção, como ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a vir à igreja. Porque tudo que se faz do ponto de vista espiritual precisa ser motivado por devoção. Ninguém me obriga a orar. Eu oro por uma devoção pessoal. Eu não oro porque eu sou pastor da igreja. Eu oro porque sou crente em Jesus Cristo, quero ter uma vida espiritual saudável. Ninguém me obriga. Ninguém me obriga a ler a Bíblia. Eu oro porque eu preciso me alimentar da Bíblia. Eu não venho à igreja porque eu sou o pastor da igreja, eu tenho que ir à igreja. Eu oro e venho à igreja como ato de devoção, como ato de alimentar-me ouvindo as canções, olhando e vendo os irmãos adorando ao Senhor. Então isso é devoção. Da mesma forma, é ser dizimista. É verdade que há muitos desvios praticados hoje por igrejas chamadas evangélicas e que só servem para aumentar a resistência às críticas, à maldade que vem das pessoas de fora e a confusão que fica nas pessoas de dentro. Por exemplo, nós não apoiamos aqueles que criam mecanismos místicos, sincréticos, inescrupulosos para arrecadar dinheiro, vendendo água fluidificada, rosa ungida, toalha suada, tijolo espiritual e, pasmem, vassoura ungida para varrer o mal da casa. Isso é fato. E você sabe por que é que esse tipo de coisa acontece? Porque o nosso país é um país sincrético, é um país místico. E com certeza aqueles que compram a vassoura ungida, porque pensam que a vassoura ungida vai trazer benefício para a sua casa. Isso tudo porque falta compreensão
bíblica doutrinária. O fato, porém, de existir o desvio de uns, não significa que nós devamos afrouxar as mãos. Nós precisamos é doutrinar, precisamos é orientar, e eu farei pedindo a misericórdia de Deus, respaldado nas Escrituras. Você sabia que por toda a Bíblia, a questão dinheiro é um dos assuntos abundantes, registrados nas Escrituras? E eu quero então, partindo dessa pergunta, por que ser dizimista? Repito, ninguém é obrigado a fazer coisa alguma. Você não vai ser aqui de alguma forma coagido a ser dizimista, de forma alguma. Você não vai ser impedido de desfrutar de tudo que a igreja oferece, porque não é dizimista. Aliás, disse aqui recentemente, que por uma questão pessoal, embora pudesse, eu não sei quem é, eu não sei quem não é, eu não sei quem oferta, eu não sei quem não oferta, porque isso é de fórum íntimo. Nós não temos aqui na igreja uma prática que era comum nas igrejas antigas, de se colocar na entrada da igreja, um escaninho com a lista, quanto cada um dava, quem era dizimista, quem não era. Eu cheguei a ver isso algumas vezes em algumas igrejas onde fui pregar, lá no passado. Aí a pessoa chegava assim, e o fulano de tal ganha tanto. Ou então diz assim, meu Deus, ele tem aquele carro bonito, aquela casa, e só dá isso. Então a gente não tem essa prática aqui não. Quem é que se lembra disso? Você já viu isso? Nós não temos, porque é fórum íntimo. É você e Deus. É você e Deus diante do que está na Escritura. Então, nós vamos trabalhar isso. Eu espero em Deus que Ele me dê graça para falar com você com tanto amor, com tanta firmeza, com tanta clareza, para que você entenda. Porque quem entender, naturalmente vai se tornar o quê? O quê? O quê? Dizimista. Então vamos lá. Por que ser dizimista? Em primeiro lugar, porque é mandamento bíblico. No verso 1 diz, filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guarde os meus mandamentos. É no escopo dessa palavra que o Senhor dá a Salomão, que lá no verso 9 é dito assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ainda que seja ato de devoção, é mandamento, e mandamento ninguém é obrigado a seguir. Não adulterarás, é mandamento, mas tem gente que adultera. Não mentirás, é mandamento, mas tem gente que mente. Honra teu pai e tua mãe, é mandamento, mas tem gente que não honra pai e mãe. E por aí afora. Mas é mandamento bíblico. É mandamento bíblico. É tão importante quanto qualquer outra doutrina da Bíblia. Está entendendo? É mandamento. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, que você bem conhece, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 10, a palavra do Senhor Deus diz assim. Aliás, é interessante que o livro de Malaquias, a última palavra do livro é maldição. E eu ouvi dos meus professores lá no seminário, que quando o judeu lê, ele lê o verso 5, verso 6 e depois lê o verso 5, porque para não terminar a sua leitura com essa palavra maldição, que está lá no capítulo 4, verso 6. Mas venha comigo no capítulo 3, no verso de número 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É mandamento. Como disse, ninguém é obrigado a obedecer, porque é devoção.
Mas quem quiser de fato ser alguém que está buscando fazer a vontade de Deus, vai entender que é mandamento, não sou eu que o digo. E eu quero dizer também que a doutrina do dízimo, ela está em todas as páginas, ou em toda a Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra dízimo é no livro de Gênesis, capítulo de número 14, verso 20, que está assim. Gênesis, capítulo 14, verso 20. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Nem uma coisa nem outra. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, verso 20, diz assim, que fala de uma figura pouco falada, que é Melquisedeque. E ele abençoa Abraão, e depois lá na parte da sua bênção, no verso 20, diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, verso 20. Jacó prometeu pagar o dízimo ao Senhor. Gênesis capítulo 28. E como eu disse que é estudo bíblico, você pode ir acompanhando na sua Bíblia, abrindo-a, por favor. Gênesis capítulo 28, verso 22, que diz assim. Faz parte daquela experiência que Jacó viu uma escada, que ia da terra ao céu, e diz aí no verso 22, e esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo o que me deres, o que é que Jacó disse? Então olha lá, Jacó deu o dízimo. O dízimo está presente na lei, são 5 livros de leis, e lá no livro de leis chamado Levítico, capítulo de número 27, venha comigo, verso 32, eu aguardo até que você encontre. Levítico, capítulo 27, no versículo de número 32, 31 e 32, dizem assim, contrário, irmãos, se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua 5ª parte. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo a quem? Então, no livro de leis, nós encontramos falando sobre dízimo. Estão comigo até aqui? Avança um pouco mais. O dízimo está presente nos livros históricos. Venha comigo, Neemias, capítulo de número 13. Neemias, capítulo de número 13. Nós encontramos o seguinte. Neemias 13, versos 11 e 12. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei, por que se negligenciou a casa de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. O dízimo está nos livros de história. O dízimo está nos livros poéticos, como a gente leu aqui, no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, eu não vou ler outra vez. O dízimo está presente nos livros proféticos, Malaquias, capítulo 3, nos versículos que nós lemos anteriormente. Mas alguns vão dizer assim, e alguns que argumentam dessa forma,
O dízimo está no Antigo Testamento. Está num tempo em que estávamos debaixo da lei, hoje estamos debaixo da graça. Não precisamos mais do dízimo, porque estamos debaixo da graça. E olhem o que é que a palavra de Deus diz nos ensinos de Jesus. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, que é erva doce, mais o que? E do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olhem o que é que Jesus está dizendo agora. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Jesus está sancionando, autenticando, ratificando essa doutrina. A Bíblia, na linguagem viva, ela traduz este versículo da seguinte forma: ai de vocês, fariseus e mestres da lei hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Então, para aquele que diz, é do tempo da lei, o Senhor Jesus Cristo diz, vocês devem fazer isso, porque está na palavra do nosso Mestre. Está me entendendo? Sim ou não? Está entendendo? Então, meus irmãos, nós o encontramos nos livros de lei, encontramos nos livros históricos, encontramos nos livros poéticos, encontramos nos livros proféticos e encontramos nas palavras de Jesus. Mas também encontramos na epístola. Lá em Hebreus, no capítulo 7, que é uma epístola, cuja autoria é desconhecida, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, versículo de número 8, fazendo uma referência ao episódio do Antigo Testamento relacionado a Abraão e a Melquisedeque. É impressionante quantas vezes nessa epístola, no capítulo 7, aparece a palavra dízimo. Aparece no verso 2, aparece no verso 4, aparece no verso 5, aparece no verso 6, aparece no verso 8 e aparece no verso 9. E lá no versículo de número 8, aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Capítulo 7 de Hebreus, quantas vezes se fala sobre o dízimo? Uma epístola. Então, nós devemos ser dizimistas porque é mandamento bíblico. Você entendeu? Ninguém é obrigado. Mas, em segundo lugar, e são 15 os itens da minha mensagem, na verdade, são apenas 3 itens. Segundo lugar, por que ser dizimista? Porque, meus irmãos, é um privilégio. É um privilégio. No texto lido inicialmente, de Provérbios capítulo 3, nós encontramos o Senhor Deus falando através de Salomão, dizendo assim, no verso 9, honra ao Senhor com a tua fazenda. Eu fui ao dicionário para me ajudar a entender qual é o sentido de honrar. E o dicionário me diz o seguinte, que honrar é prestar respeito,
é expressar glória e louvor, é reverenciar, é venerar, é sentir-se lisonjeado, é ser agradecido. Entende? Quem é grato entende o privilégio de ser dizimista. Deus precisa do nosso dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro. Ele pode usar até o ímpio para abençoar a sua obra, como nós vimos aqui ao longo desses anos de grandes desafios, construindo esse prédio. Eu quero citar aqui um exemplo, aquela tela que está ali, olha. Quando nós compramos aquela tela, que é de funcionamento eletrônico, é o pessoal lá em cima que organiza. Eu me lembro, quando nós falamos, estávamos nos reunindo ali em cima. Eu não sei se a irmã Ruth Okada está presente aqui. Ela não está presente? Ah, está ali atrás. E eu me lembro, irmã Ruth, você deve lembrar disso, a gente estava reunindo ali em cima, naquele espaço ali, porque aqui estava sendo construído. E eu falei para os irmãos assim, nós vamos para o Rio amanhã comprar uma tela. Gente, na época, isso aqui era... Nós compramos no Barra Shopping, no local lá onde os jogadores de futebol compravam seus materiais. Pensa que chique. É onde os jogadores famosos compravam televisões de não sei quantas polegadas e tal, home theater e outras coisas tecnológicas para casa. Eu disse ali, nós vamos comprar uma tela para colocarmos um projetor. Poucas igrejas tinham um projetor como esse, nós ganhamos esse projetor. Deus usou pessoas não crentes para nos darem, não esse, mas o primeiro projetor que nós tivemos. E eu me lembro que depois de falar, nós íamos para o Rio, segunda-feira comprar. Eu parei aqui, o Roberto Okada, esposo da irmã Ruth, que está ali. Você lembra disso, irmã Ruth? Ele chegou aqui, acho que vocês iam comprar móveis, sofá, e ela está lá para testemunhar. Ele me parou aqui do lado de fora. Ele não era crente. Ela até se emociona ouvindo isso. Falei num domingo de noite. Depois do culto ele me procurou. Pastor, o senhor falou lá, eu quero ajudar. Eu ia comprar não sei o que para casa, acho que sofá, e eu quero contribuir. E deu metade do valor. Mas a bênção não parava aí, porque eu tinha metade. Na segunda-feira, antes de ir para o Rio, com o saudoso irmão Alair, quem é que lembra do Alair? A pergunta é quem não lembra, né? Antes de ir para o Rio, passei aqui na igreja, já tínhamos metade. Gente, a gente precisa ser ousado para Deus. Estava aqui olhando a obra, mexendo no piso, antes de irmos para o Barra Shopping. Lembra daquele celular tijolão que a gente tinha? Quem é que lembra daquilo? Eu estava com aquele tijolão que o pessoal fazia questão de pôr pendurado, assim, parecia uma arma, né? Aí eu estava com o meu tijolão, toco o telefone. Porque muitos crentes não sabem dessa história. Quando eu fui atender, aí era um irmão da igreja, que eu não vou dizer o nome. Ele disse, sim, pastor, eu vi o senhor falar sobre a tela. Já tem alguma coisa? Aí eu disse assim, tem metade. Aí ele disse assim, eu vou dar outra metade. Aí fui para o Rio, cheguei lá no Barra Shopping, na loja dos jogadores de futebol, com Alaí, parecia um jogador de futebol. Vim comprar aqui uma tela. Pagamos à vista. A bênção através da irmã Ruth, do Roberto Okada e desse outro irmão da igreja. Sabe por quê? Porque Deus levanta até o ímpio para contribuir. Eu poderia contar aqui um sem número de experiências, como aquela, eu vou repetir aqui.
Nossos banheiros eram aqui atrás. Quem é que lembra do banheiro aqui atrás? 2 banheiros. E havia uma necessidade da igreja para ser saudada naquela semana. Nós somos, na Igreja Batista, modestos em falar sobre recurso financeiro. Falamos pouco, eu acho até que eu devia falar mais. E eu me lembro, estávamos com um grande desafio. Eu falei aqui para a igreja, aqui era um piso amarelo, né? Só uma tinta cinza aqui era uma plataforma toda amarela, né? E eu falei, temos um desafio, então terminou o culto, enquanto eu ia ao banheiro aqui, um irmão muito querido, me parou no corredor, ele disse assim, pastor, eu fiquei tocado com a sua mensagem lá. Aí me deu um cheque já preenchido. Era o valor exato que nós íamos precisar para aquela semana. Você está hoje desfrutando de milagres. Ah, meus irmãos, se eu fosse contar aqui, eu ficaria boa parte do dia contando que é um privilégio. Está entendendo? Ser dizimista é um privilégio. Se não for entendido dessa forma, se há o mecanismo de entendimento do dízimo, o mecanismo que muitas igrejas erroneamente praticam da seguinte forma, é como quem está comprando uma bênção de Deus. A motivação equivocada. Ah, senhores, não há receptividade da parte do Senhor. Ele é o dono da prata e do ouro. E nós precisamos entender que é um privilégio. Entende? Eu poderia falar como a gente ganhou aquele projetor, mas não vou falar hoje. Quem é que quer saber? Então vai ficar para um outro dia. Então é um privilégio. Ainda, aliás, eu disse que são 3 itens, sim. Segundo lugar, por que ser dizimista? Porque é com os dízimos e ofertas que a obra de Deus avança. No verso 10 de Malaquias 3, nós encontramos o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tudo que é feito na igreja e por meio da igreja é sustentado pelos dízimos e ofertas dos crentes. A igreja não recebe, nem aceita qualquer tipo de contribuição financeira que venha do Estado ou do município. Na verdade, até, esta igreja já ajudou nosso município. Pessoas enviadas do município para ação social. E a gente está, como igreja, para cooperar com a comunidade. Nós entendemos, irmãos, que são os nossos dízimos e ofertas que mantêm os obreiros, que apoiam os missionários. Pastor Cícero lá na Espanha, que faz aniversário hoje. Pastor Fábio na Itália, lá em Roma. E outros missionários que ao longo dos anos nós apoiamos, que estão entrando com a vida indo ao fundo do poço, confiando em nós que estamos segurando as cordas daqueles que estão indo ao fundo do poço buscar vidas para Jesus. É através dos nossos dízimos que nós apoiamos a nossa congregação Ipiabas, hoje com 60 membros. É através da contribuição da igreja. Os dízimos sustentam a igreja. Pagar luz. Nós temos 10 funcionários. Você sabia disso? 3 zeladoras, 2 vigias, secretária, administrador, vários funcionários. Você sabe como eles são sustentados? Com carteira assinada, com seus dízimos. Está entendendo? Limpar, manter o templo limpo. O banheiro da sua igreja limpinho, sim ou não?
Porque eu pessoalmente entendo que uma das formas de nós percebermos a seriedade de uma igreja é visitar o banheiro e o espaço infantil. O banheiro tem que ser limpo. Eu já fui à igreja, irmãos. O banheiro parecia banheiro de rodoviária de 5ª categoria. Não pode, tem que ser limpinho. Limpinho. Eu sonho o dia que a gente vai poder colocar lá enxaguante bucal, desodorante. Eu sonho num dia, porque é o dia em que as pessoas não vão se esquecer e levar para casa. Como é que é feito isso? Você já viu como sua igreja é limpa? Nós vamos entrar num grande desafio ali do espaço infantil, de oração. Queremos ter um espaço infantil que os pais sintam alegria. Nós estamos implementando um aplicativo. Olha que coisa legal. O pessoal do Ministério Infantil está sendo treinado, um aplicativo para que cada pai que chegar lá, ele vai receber uma etiqueta, a criança vai receber uma etiqueta, e qualquer necessidade que o pai ou responsável tenha, ele vai ser acionado no culto através do aplicativo. Pensa que coisa legal, que dá segurança. Saber que pode deixar a criança lá, e ela vai ter conexão com a criança. Como é que isso é feito? Como é que é? A gente vai orar ali e o dinheiro vai chover do céu. É assim que faz? Através do seu dízimo, dos nossos dízimos. Aliás, quero muito encorajar a nossa igreja, você que se sente abençoado pela igreja, que você aprenda a agradecer as pessoas que trabalham nessas áreas. Chega lá para o pessoal do Ministério Infantil que cuida dos seus filhos. Você não sabe, irmãos, o trabalho fantástico que esse pessoal faz. Talvez a única igreja da cidade que invista em pessoas que carecem de uma atenção maior. Autistas, síndrome de Down. E para cada uma dessas crianças precisa um professor. Você sabia disso? E tem uma equipe séria trabalhando lá. As crianças fazem devocional. Elas oram. Tem células infantis. Semeando no coração da igreja, antes que o mundo semeie no coração das crianças, a igreja está semeando no coração das crianças. Quantos aqui tem filhos lá no Ministério Infantil? Você entende que o Ministério Infantil abençoa seu filho, sua filha? Então, primeira oportunidade que tiver, agradeça os professores. E mais, fazem isso de forma voluntária. Então, tudo é mantido, irmãos, com os nossos dízimos. É um privilégio. É assim que a obra de Deus avança. Amém? Estão entendendo? E eu caminho para o fim dizendo o seguinte. Qual é o tema da mensagem? Você está entendendo que você não é obrigado a ser dizimista? Quem entende, muda o comportamento. Como é que um comportamento muda? É quando a pessoa entende. Você pode ensinar uma criança, falar uma porção de coisas para ela, mas se ela não entender, não vai haver mudança de comportamento. Quando a mente compreende. Aí a compreensão leva à atitude. Por fim, e em último lugar, obviamente, por que ser dizimista? Porque abre as portas das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Lá no texto de Malaquias, capítulo 3, que é um texto clássico, tem o mandamento, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tem o motivo para que haja mantimento da minha casa, e tem a promessa. Depois fazei prova de mim. Olha que coisa fascinante. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha o verso 11.
repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você que está com uma ação na justiça, pendente há muito tempo, faça um propósito com Deus. Eu já vi acontecer, vai ficar para uma terceira oportunidade que eu falar sobre isso. As bênçãos da obediência. Já ouvi de vários irmãos aqui, pastor, eu fiz um propósito de Deus de ser fiel, ou de participar de alguma campanha da igreja, campanha séria da igreja. Eu já vi gente dizer, pastor, uma ação que estava pendente há tantos anos, e chegou. Você sabe por quê? Não é mágica, não. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Todas as vezes que a Bíblia nos exorta a fidelidade na área financeira, ela acrescenta bênçãos decorrentes da obediência. Aqui em Provérbios 3:10, eu leio na Nova Versão Internacional, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordando de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Malaquias 3, 10 e 11. E por fim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 8 a 11, fala de contribuição, de uma oferta. Uma coisa é dízimo e outra é oferta. O que é dízimo? É aquilo que é compulsório. É para todo o tempo da sua vida como crente. E oferta é aquilo que é transitório. Nós fizemos uma oferta para colocarmos esse piso, todo de granito. Foi oferta. Nós fizemos uma campanha para que comprássemos os ventiladores. Lembram disso? Em um culto, o pessoal reclamava, muito quente, época de calor, a pessoa saía da igreja com as costas manchadas, vamos comprar ventiladores. Para a nossa realidade era tudo muito caro, mas num culto à noite, eu desafiei naquele culto. Quem me deu a ideia foi o nosso querido, saudoso irmão Paulo Trovão. Pastor, a gente precisa comprar elevador, comprar, o que eu falei mesmo, hein? Ventilador. Você já viu que eu estou assim meio, né? Num culto, quem é que pode dar e compramos? Mas não foi satisfatório. Aí pensamos assim, vamos colocar ar-condicionado? Nós temos aqui, acho que, 12 aparelhos. Deixa eu ver. São 12 aparelhos. Vamos comprar. 60 mil BTUs. Tudo caro. Levantamos a oferta. Está melhor assim ou quer ventilador? Talvez as irmãs, você prefere o ventilador que estraga o cabelo, né? Aí não agrada todo mundo. Gente, é complicado. Você estava quente, pôs ventilador desmancha o cabelo. Vamos colocar ar-condicionado, está muito frio. Aliás, eu acho que a gente tinha que colocar no mais frio possível. Você sabe por quê? Eu já vi uma igreja que faz isso. Passou assim, mais frio possível. Vem todo mundo direitinho, não tem ninguém com decote. Francisco, onde é que o Francisco está? Entendeu o recado, né? Claro que a gente não vai fazer isso. Mas eu achei boa a ideia. Deus abençoa, gente, a palavra que está dizendo. Agora olha só o que diz no último texto que eu quero ler para encerrar a mensagem. Você está entendendo o que o pastor está falando? Você é forçado a ser dizimista? Você entende que é um privilégio? Você entende que é com seu dízimo e oferta que a obra avança? Sim ou não? Né? Aqueles irmãos que são dizimistas temporários. São ofertantes um dia, porque se você é dizimista temporário, você não é dizimista, você é ofertante. Aí oferta um mês e passa 5, mais um mês. Só que os desafios da igreja são mensais. Mensais. Compramos o terreno aqui, 30 mil reais pagando por mês. Graças a Deus não houve um mês sequer que nós atrasamos. Mas veio pandemia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como vai ser agora? E a gente tem um contrato
para pagar 30 mil reais por mês. Eu me esqueci por um pouquinho de tempo que a obra avança não é pela mão humana, é pela mão de Deus. E um mês eu fiquei intranquilo, lá no início da pandemia, como vai ser? Não podíamos nos reunir, culto virtual, e como é que vai ser? Eu aprendi alguns princípios. Não ficamos um mês atrasados. Aliás, pagamos o terreno com 1 ano de antecedência. E alguns princípios eu aprendi. Primeiro, que quando a obra é de Deus, não há o que temer. Mesmo a igreja não se reunindo, os irmãos vinham aqui, oravam, colocavam o seu dízimo, outros faziam virtualmente. E o segundo princípio que eu aprendi é que quem é dizimista sem pandemia e com pandemia. Entendeu o princípio? Resultado, pago em nome de Jesus. O último texto que eu quero ler para encerrar a palavra, faltando 5 minutos para o meio-dia, 2 Coríntios, capítulo 8, versos 9 a 11. Aqui foi uma oferta que foi levantada para ajudar a igreja que carecia. Eu quero ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: e Deus é poderoso, verso 8, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Estão acompanhando aí? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças para Deus. Você sabe o que é ser generoso? Tem gente que não é generosa, que é mesquinha. Generoso é aquele que abençoa da maneira que gostaria de ser abençoado. Entende? Generoso é aquele que faz para além do combinado. Às vezes eu recebo alguém lá em casa para fazer um serviço, combino o preço. Qual é o preço? X. Pergunto ainda, é esse mesmo? X, é o combinado. Mas na hora de pagar, sabe o que eu faço? Eu quero ser generoso. Aí eu pago mais. É verdade que nas próximas vezes que a gente contrata a pessoa, ela coloca o preço a partir da generosidade. Está entendendo? Ou seja, combinou 100, eu dou 120. Aí da próxima vez, qual é o valor? 120. Mas eu dou mais um pouquinho. É claro que eu não vou me deixar ser ludibriado, mas você ser generoso. Seja generoso, a bênção na generosidade. Queridos, nossa vida é tão frágil, eu estou aqui em pé e posso tombar, vencido por um problema no coração. A nossa vida, a vida cristã só faz sentido na medida em que ela faz sentido na vida dos outros. Isso tem a ver com generosidade. Olhe para o que você tem, olhe de onde você saiu, olhe de onde Deus tirou você. E hoje Ele tem colocado você em posição. Você olha para trás e diz, meu Deus. Às vezes a pessoa não tem cultura, não pode frequentar uma faculdade,
mas Deus a trouxe e a colocou numa posição privilegiada. Sabe por quê? Foi a mão de Deus. Aprenda a ser generoso. É um privilégio. Queira Deus que o pregador tenha sido feliz em expor um assunto tão controverso para alguns. Queira Deus que você saia daqui respaldado pela Escritura, desafiado a ser fiel a Deus.